queria aproveitar esses últimos minutinhos da live aqui. Amanhã é dia 24 de fevereiro, né? Você sabe que dia é dia 24 de fevereiro. Amanhã faz aniversário as operações militares especiais na Ucrânia, que a mídia toda chama de guerra, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas é uma guerra da OTAN contra a Rússia, né? E os que seguem o nosso canal aqui sabem disso. E eu sei que você é um analista completo internacional, que você não é um analista só de Oriente Médio. E aí as conversações, que aliás ocorreram quinta-feira, no mesmo dia, na mesma cidade, e do lado dos Estados Unidos, são os mesmos negociadores que negociam o acordo nuclear do Irã e a questão da Ucrânia, né? Que pela primeira vez agora é tripartite, né? Rússia, Estados Unidos e a Ucrânia estão conversando ao mesmo tempo, né? Eu queria a sua opinião, Alide. Essa guerra, então, já completou, né? Ela não vai parar até amanhã, então nós podemos dizer, ela completou 4 anos e não dá sinais de que vai parar, porque os 10 pontos da Rússia, que é o número 1, é o reconhecimento da soberania sobre as 4 províncias, a Ucrânia não dá sinais. Mas a Rússia, os Estados Unidos está ao lado da Rússia e apoia o pleito da Rússia, mas a Ucrânia tem a União Europeia aí que não quer parar a guerra, porque o sonho da União Europeia, eu já estou até antecipando aqui, é fazer uma guerra mesmo com a Rússia até 2030. A Ucrânia, você sabe, aqui tem um soldado aqui, do lado do Stalin, esse aqui é o... Deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é o Marechal Zhukov, né? É o comandante do Exército Vermelho na Segunda Guerra. Eu comprei lá em Moscou, né? E ele falou assim: nós derrotamos o nazismo na Europa, mas a Europa nunca nos perdoará por isso, né? Então o nazismo está impregnado no sangue da Europa, né? É uma coisa... Vai para a frente europeia depois de derrotar os japoneses na frente oriental. E ele comandou, salvo o melhor juízo, a maior batalha de tanques no fronte oriental e depois foi superada por outro combate, uma outra grande guerra de tanques que ele comanda no fronte ocidental. Que é a Batalha de Kursk, não foi? Isso. É preciso sempre salientar que a União Soviética, mas antes dela a Rússia, derrotou os mesmos aliados de sempre e que promoveram o fascismo no mundo. Antes de todo esse aparato de Primeira e Segunda Guerra Mundial, quem tinha tentado destruir a Rússia foi o Napoleão, o nazista de seu momento. Foi. E esse cara é herói. Isso é que explica um pouco o que é o Ocidente. O Ocidente atacou a Rússia incontáveis vezes. A Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi. Os ingleses conspiraram o tempo todo para destruir a Rússia, inclusive no período do Churchill, que, aliás, era ministro das colônias no momento do mandato para a Palestina. É possível que o Churchill, como ministro das colônias, tenha cometido mais crimes de lesa humanidade que o Hitler, o Mussolini e talvez o Napoleão somados. E este bandido tem suas frases repetidas por aí como coisa de autoajuda. Inclusive, estúpidos que se acreditam resistência repetem frases deste cretino. Eu fico surpreso com isso. Já que estamos falando de Rússia, a Rússia deu demonstrações de que a OTAN, a Europa otânica e os Estados Unidos podem sim ser desafiados. Mais do que isso, ela disse ao mundo que devem ser desafiados. E comparando a guerra da Rússia, aliás, a guerra contra a Rússia em solo ucraniano, em solo no qual a Rússia reage, quando completou 2 anos daquela guerra, comparando com os 2 anos do extermínio em Gaza, nós tínhamos 10.315 crianças exterminadas por milhão de habitantes em Gaza, contra 2,5 crianças que morreram nesta guerra envolvendo as forças da Ucrânia com a OTAN e da Rússia de outro lado. Ou seja, quase 4.200 vezes mais crianças palestinas em Gaza mortas por milhão de habitantes do que
na guerra entre Rússia e Ucrânia ou Rússia contra a OTAN. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a guerra da Palestina é uma guerra de extermínio. E o que leva à limpeza étnica? O extermínio físico, a priori, a destruição do território para torná-lo inabitável, mas especialmente o extermínio massivo de mulheres, portanto, mães, ventres, e de crianças, as que saíram anteontem desses ventres, e de preferência matando mulheres grávidas, e deve ter sido mortas entre 1.000 e 2.000 mulheres palestinas em Gaza grávidas, portanto, duplo homicídio. Esta é uma guerra de extermínio, e a guerra Rússia e Ucrânia, apesar de ser uma guerra gigantesca, é uma guerra exercida, especialmente pelo método bélico aplicado pela Rússia, objetivando forças bélicas. Portanto, a guerra em Gaza é uma guerra de extermínio. E se faltasse comparação, aquilo que acontece entre Rússia e Ucrânia e aquilo que acontece em Gaza merece comparação. Mais de 10.000 crianças por milhão de habitantes em Gaza e 2,5 por milhão de habitantes das duas demografias, Ucrânia e Rússia somadas. Aqui tem só quero fazer um esclarecimento aqui, não é que os Estados Unidos apoiam a Rússia, o que eu quis dizer, os Estados Unidos, o Trump apoia que a Ucrânia reconheça a soberania russa sobre as 4 províncias para encerrar a guerra. Não é que está apoiando o ataque da Rússia à Ucrânia, não é isso não. Mas os Estados Unidos querem sair dessa guerra, que a Europa que cuide dessa guerra. O Matheus, você que criou o Matheus, você que o embale, né? Mas, Walid, objetivamente, você vê condições para essa guerra parar no curto prazo ou ela tem fôlego para seguir ainda um tempo? Tem fôlego. Tem fôlego para seguir com menor intensidade, mas tem fôlego, vai esticando e nunca chega a um acordo. Essa é uma questão. É porque dar tranquilidade à Rússia significa melhorar o desempenho do BRICS, melhorar o desempenho dessa luta multilateral. Então, dar descanso para a Rússia não digamos assim, útil para o Ocidente. E quando a gente fala em Ocidente, nós estamos falando de um Ocidente coletivo, como gosta de chamar o Lavrov, ou um Ocidente político, e que está à cabeça dos Estados Unidos, e não a Europa. Então, me parece que dar descanso não é inteligente. E, por outro lado, o armamento que os europeus fornecem à Ucrânia não é um armamento europeu. É um armamento estadunidense comprado pelos europeus e que os Estados Unidos, para tanto, exigiram o aumento do orçamento de todos os estados integrantes da OTAN para 5%, quando era de 1 a 3, 5% dos seus PIBs. E eles vão produzir armas com esses 5% do PIB, eles não têm indústria para isso, então eles vão comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam queimar armamento antigo para poder colocar a sua indústria bélica para funcionar e gerar PIB e circulação do seu complexo militar, que é financeiro também. Então, os Estados Unidos não têm interesse necessariamente que isso acabe da noite para o dia. Os Estados Unidos querem mais ferrar a Europa nesse jogo, na minha opinião, do que necessariamente acabar conflitos bélicos que lhe dão certas vantagens estratégicas, pelo menos até o presente momento, ou táticas.